Carboidrato em pó, uma das suplementações mais importantes para o ganho de massa muscular e que exigem maior cuidado, porque às vezes você pode estar consumindo um carboidrato com um índice glicêmico muito alto. E isso pode causar uma baixa qualidade na sua dieta, levando a outros problemas que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Carboidrato em pó geralmente é utilizado por caras magros, né? Você precisa aumentar muito a quantidade de carboidrato e você vai lá e usa junto com a proteína do whey protein, né, para bater as várias refeições que você precisa fazer. Às vezes você não consegue parar ali no horário de trabalho para fazer um lanche de batata doce e frango, né? E você consegue fazer com whey e um carboidrato em pó. Geralmente os carboidratos são maltodextrina, dextrose, oximase, palatinose, ribose. Ribose é menos comercializada, na verdade é difícil você vai achar, dificilmente você acha ribose. E tem um outro hoje em dia que é a batata doce em pó. Eu vou falar sobre cada um deles, sobre o sabor, sobre a questão de adaptação a eles e qual a função de cada um deles, para qual você se encaixa mais. A gente precisa de carboidrato para treinar, por quê? Quando você, ao longo do tempo, você se alimenta, né? E a sua refeição que você fez ali no jantar, por exemplo, e você vai treinar em jejum de manhã, o seu corpo vai digerir durante a noite e esse carboidrato, né, vai ser utilizado para encher o músculo de glicogênio. O glicogênio é o estoque de glicose no músculo que é utilizado exatamente em atividades como a de musculação de alta intensidade também. Se você jogar um futebol, você vai ter uma quebra de glicogênio. Se você jogar esporte de potência, como você lutar ali, você vai gastar um pouco de glicogênio. E esse gasto é muito grande na musculação, né? Quanto maior o músculo treinado, por exemplo, no dia de pernas, note que você sente muita fome. Por quê? Porque exatamente no dia que você treinou um músculo maior, você gastou mais glicogênio. Vou falar aqui das principais dos problemas, né? O grande problema dos carboidratos em pó é a hipoglicemia de rebote. O índice glicêmico é exatamente a carga glicêmica na sua corrente sanguínea, ou seja, o quanto ele vai elevar a glicose no seu sangue e o quanto ele vai causar essa hipoglicemia de rebote. O que acontece é que o corpo libera uma certa quantidade de insulina para mandar para o músculo, mas sobra ainda muita glicose circulante, levando aquele efeito que é sonolência, que é geralmente aquela letargia. Então o carboidrato, você tem que ficar atento, não é qualquer carboidrato, não existe uma diferença entre eles e você vai ver aqui. A cada hora a gente consegue processar ali aproximadamente 1 grama por minuto. Então 60 gramas de carboidrato por minuto. Se você associar a glicose com frutose, você consegue 1,5 gramas por minuto de processamento. Ou seja, existe um limite também de carboidratos, né? Não adianta você achar que todo esse carboidrato vai ser absorvido e levado para se transformar em glicogênio. A quantidade também é muito interessante. Geralmente, você vai colocar da seguinte forma, eu gosto de colocar da seguinte forma. De 3 a 5 gramas, se você está com baixo carbo, uma dieta mais baixa de carbo, e no mínimo você tem que ter essas 3 gramas. Por quê? Porque abaixo disso você começa a ter efeitos negativos. Se você consome menos de 3 gramas por quilo, ou seja, vamos pegar aqui a calculadora para fazer o meu exemplo. Eu tenho 74 quilos, vezes 3 gramas, daria 220 gramas por dia. E lembrando que isso tudo tem que ser dividido para evitar exatamente esses picos glicêmicos no corpo. E para que esse carboidrato seja absorvido, já que você só pode absorver essa 1 grama por minuto mais ou menos. Então, comendo menos que 3, o que muita gente faz nas dietas restritivas de hoje, já ouviu falar em low carb, a pessoa acha que low carb é zerar carb. Então, esse dia eu peguei um garoto na academia para avaliar ele, e ele falou que ele estava comendo low carb, muita proteína e nada de carboidrato. E ele magro, querendo ganhar massa, treinando mais, o corpo dele precisando de mais substrato, ele teve esse problema. Falei para ele na hora, você precisa comer mais carboidrato, porque o carboidrato ajuda a encher o músculo de glicogênio, você vai treinar mais tendo esse glicogênio, e usando esse glicogênio seu corpo não utiliza outros substratos, que geralmente é a proteína, e ele não precisa quebrar seu músculo para usar de substrato energético. Então são essas as possibilidades. Outro ponto é isso que eu falei, né? 3 a 5 gramas para quem está baixo. Então imagina você aí achando que ia comer pouco carboidrato, 3 gramas é muito. Se eu dividir por um prato de arroz,
cada refeição, vamos dizer que tenha 40 gramas, são no mínimo 5 refeições, quase 6 refeições por dia para mim bater essa quantidade. Imagino então que você já deve ter analisado, talvez muita gente come bem menos do que isso, come 3 refeições com bem menos carboidrato do que isso, sendo que ela precisa ganhar massa. É um dos maiores erros dos ectomorfos, que são pessoas mais magras, jovens, geralmente jovens magros, que precisam ganhar massa muscular, só que eles não fazem isso, né? Além disso, esse consumo de carboidrato durante o dia vai manter seu músculo sempre cheio e se recuperando, né? Vai ajudar muito na recuperação. E como eu falei, abaixo disso, em dietas muito restritas, se você começa a restringir muito, existem efeitos psicológicos, né? Você fica mais mal-humorado. Você tem até estudos que mostram que existe uma maior incidência de depressão em questões como essa, e você perde muito nisso ao estar utilizando pouco carboidrato na sua dieta. Claro que a melhor forma de você conseguir carboidrato é através de fontes vegetais naturais. Batatas, mandioca, batata doce, banana, são fontes naturais. Isso é bem mais eficaz. Arroz, feijão, né? São fontes vegetais, o alimento, refeição sólida. Essa seria a melhor forma, mas como eu falei, o carboidrato é uma estratégia muito boa, principalmente no ganho de massa e principalmente para atletas que precisam fazer muitas refeições ou pessoas que não têm essas condições todas de parar para preparar esses alimentos. Claro que esses carboidratos são suplementos, ou seja, eles não podem substituir a sua refeição comum, não podem substituir um almoço, um jantar, talvez e nem o café da manhã, mas são estratégicos para aquele dia onde você precisou sair mais cedo para o trabalho e não deu tempo de tomar um café da manhã, mas dá tempo de você montar ali um shake rápido de maltodextrina, de oximase, enfim. Vamos falar dos principais carboidratos em pó agora que você já sabe que precisa utilizar eles. Na minha estratégia, eu tinha que ganhar massa e eu precisava comer mais carboidrato, só que não dá para parar. Eu trabalhava numa condição que eu não podia parar 4 horas da tarde para preparar uma batata doce. Eu não gostava de comer aquelas marmitas frias, então eu preferia fazer dessa forma aí, utilizando carboidratos. E um erro que eu cometi foi comprar maltodextrina de início. E eu vou falar por que eu não gosto de maltodextrina. Vamos lá, existe uma coisa chamada índice glicêmico, que é o impacto glicêmico que ela causa no seu corpo, ou seja, ela dá um alto pico glicêmico ou não, a depender dessa quantidade. E a maltodextrina tem 100 de índice glicêmico, ou seja, ela tem o máximo de índice glicêmico. Eu comprei uma pamonhada de maltodextrina que está até aqui em casa aqui hoje, porque eu não consegui dar conta de comer maltodextrina. Segundo, dextrose, bem parecido com a maltodextrina, mesmo índice glicêmico. Geralmente esses carboidratos, o que é maltodextrina? Maltodextrina, dextrose, palatinose, tudo ose no final, são açúcares vegetais. Então eles vão lá e hidrolisam batata doce, hidrolisam mandioca, hidrolisam batata inglesa, beterraba, né, que a gente vai falar daqui a pouco da palatinose, que é o açúcar da beterraba. Então eles fazem essa hidrolisação química ali, fazem um processo químico que transforma em pó o açúcar, só o carboidrato, né? Então você compra aqui, ó, eu vou até pegar a tabela nutricional da dextrose para você ver. Dextrose, maltodextrina, olha lá, dextrose. A cada 50 gramas tem 47 de carbo, é ultra concentrado, né? Maltodextrina, mesma coisa, 50 gramas para 47 de carbo, então é muito concentrado, é muito mais fácil do que você pegar lá, comer 100 gramas de batata doce para ter ali algo em torno de 20, 25%, 25 gramas de carboidrato. Esse aqui é quase 100% carboidrato, né? Então é isso aí. Falei da dextrose. Vantagem, elas são mais baratas. Por que eu fui tomar esse aqui? Porque eu fui ver a palatinose, e aqui a palatinose tem um dos menores índices glicêmicos dentre todos esses carboidratos aqui, só que ela custa 3 a 4 vezes mais o preço, né? Então 1 kg dela custa 76, sendo que a maltodextrina custa 18, olha isso. E a dextrose custa lá 18 também. Então a palatinose é muito mais barato de acordo com isso aqui. Palatinose é açúcar à base geralmente de vegetal, beterraba geralmente. E você vê que também ela tem uma boa concentração. Então você vê que ela é praticamente todo de carboidrato. 30 gramas tem 30 gramas de carboidrato, está muito boa. O sabor dela não é tão bom
Claro, porque ela também tem um índice glicêmico menor, e a vantagem dela é essa: índice glicêmico menor, absorção mais lenta, menor pico glicêmico, melhora a sua saúde, melhora também a questão de você reduzir o acúmulo de gordura visceral. A sua dieta fica mais qualificada e você acaba reduzindo isso. O Oxymase, outra opção, esse carboidrato aqui ele tem um gosto mais de amido, ele é a base de amido de milho, né? A base de amido de milho, a maioria das fórmulas de Oxymase são essas. Legal dele, você tem vários sabores, então geralmente de frutas, né? E dá pra disfarçar um pouco o gosto dele, que é um pouco forte. Palatinose é um produto que não tem sabor, ela tem um sabor fixo geralmente, o sabor dela não é tão boa. Maltodextrina também tem sabores diversos e dextrose tem também sabores diversos. O Oxymase, a vantagem dele é que ele não tem tanto, ele não é tão baixo o índice glicêmico como a palatinose, mas ele tem um índice glicêmico normal, né, de um alimento comum. Então ele tem ali 60 de índice glicêmico, enquanto o maltodextrina e dextrose tem 100. Então é quase a metade, então dá uma aliviada. E é o mesmo preço praticamente. Aqui nesse site aqui está praticamente o mesmo preço. E ele é mais leve até, vai ter menos esse pico glicêmico, como eu falei. É uma vantagem para você utilizar na sua estratégia de carboidratos. Por último, um suplemento novo no mercado é o batata doce em pó. Eu experimentei ele, e qual que é o ponto dele? Ele é um pouco mais caro, né? Ele é um pouco mais caro e eu não gostei dele, né? Eu não gostei. O gosto é muito ruim, ele só tem sabor natural. Só tem um sabor natural e ele é muito ruim. Tem um gosto muito forte de batata, só se você gostar mesmo. Mas deixa muito forte o gosto de batata doce. Ele não tem aromatização. Mas é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Talvez esse aqui seja talvez o que tem mais baixo índice glicêmico. Mas como eu falei, é mais difícil comer ele. É mais difícil comer ele por causa do gosto, por causa da densidade dele, né? Então talvez... E ele é um pouco mais caro, mas talvez seja uma estratégia. Dentre esses, o que eu vi melhor entre custo-benefício e entre sabor e entre facilidade, né, é o Oxymase. O Oxymase para mim foi o melhor, já que não tem um índice glicêmico muito alto, não é tão caro como a palatinose, não é? É mais barato do que a batata doce e o sabor dele é mais fácil de comer. E você sente uma vantagem nisso. Então, carboidrato em pó é um suplemento que para mim serve para quem quer ganhar massa. Geralmente um cara magro, tem dificuldade para bater as refeições. Quem é obeso também pode? Também pode, né? Também pode. Mas em doses menores, já que ele vai ter uma quantidade de carbo menor. Mas dá para bater ali. Os lanches vão ser geralmente onde você vai colocar. Não substitui o almoço, não substitui a batata no almoço, não substitui a mandioca no almoço. Mas é isso aí. Eles são eficazes para isso também.